Olá, sejam bem-vindos! Eu sou Luiz Maia e você está ouvindo A Síntese, uma revista de podcasts internacionais sobre tendências e cenários futuros, que é fruto da parceria entre o LID Pernambuco e a UFRPE. A cada semana, a gente chama sua atenção para os assuntos que podem nos dar mais e melhores perspectivas. Hoje a gente vai iniciar falando sobre as expectativas em relação às cotações do barril de petróleo nesse segundo semestre, mesmo porque, a depender da sua trajetória, o cenário para a economia global pode mudar bastante. Em seguida, a gente comenta sobre o que tende a ser a emergência de uma nova Alemanha, mais influente e mais ousada após a invasão da Ucrânia pelo exército de Vladimir Putin. E por último, daremos uma passada pela Espanha, onde o governo anunciou um número impressionante de medidas para a economia de água e de energia. Bora começar? Vamos embora! Tendo superado o patamar dos $120 com a guerra da Ucrânia, o barril do petróleo voltou a flutuar abaixo dos $100 nos últimos dias. E o podcast FT News Briefing foi procurar saber se essa mudança já constituiria uma tendência consolidada. Bom, a resposta curta e direta é não, mas eles justificaram uma expectativa ligeiramente otimista, listando as variáveis que exigirão maior atenção nos próximos meses. É certo que uma possível recessão americana reduziria a demanda e tenderia a derrubar ainda mais os preços do barril, ajudando até a conter a inflação mundo afora, por sinal. Por outro lado, ainda não se sabe quão vigorosa será a retomada do crescimento na China, que certamente teria feito oposto sobre a cotação do petróleo. Em todo caso, a queda recente tem muito a ver com o aumento generalizado da produção mundial do óleo, com a Rússia conseguindo ainda vender bem mais do que se imaginava e com os Estados Unidos negociando volumes consideráveis dos seus estoques. Esse é um indicador fundamental que a gente vai ter que seguir monitorando ao longo deste segundo semestre de 2022. No podcast Editor Speaks, da revista The Economist, a gente tem uma palhinha das melhores reportagens publicadas a cada semana. Uma delas, que chamou nossa atenção, apontava uma espécie de despertar da Alemanha como consequência direta da invasão da Ucrânia. Bom, sempre vai ter aqueles de nós que se assustam com uma Alemanha mais bem armada, retomando maior protagonismo na geopolítica global, muito em função aí dos traumas do século XX, claro. Mas a revista inglesa, digamos, coloca o dedo na ferida ao lembrar como que Angela Merkel foi parcialmente responsável por essa tática de ampliar laços de comércio e infraestrutura com a Rússia, para a promoção da paz no continente. Era aquela história, né, de manter os inimigos bem próximos. É verdade que a tática funcionou bem, por algum tempo, mas dá para ver também que agora a conta chegou e não é barata. Se for para fazer uma revisão mais ampla, a propósito, entrariam aí na agenda alemã a excessiva participação de suas importações provenientes da China, a escassez de mão de obra qualificada, fruto de tendências demográficas, claro, mas ali em paralelo a um processo relativamente lento de digitalização da economia, e, claro, a implementação de uma nova estratégia de defesa, com elevação de gastos militares e de apoio bélico não só à Ucrânia, mas a outros países europeus ameaçados pela Rússia. Enfim, o que se vê é a segunda maior potência da OTAN e a principal economia da União Europeia reassumindo seu papel no redesenho da ordem mundial. Vários conteúdos internacionais nos últimos dias falaram sobre a seca em diversos países da Europa. Mas o espanhol Hoy en el País mereceu nosso destaque com o episódio Un año bajo de energía, por causa da multiplicidade de medidas que o país ibérico decretou para lidar com as crises hídricas e energéticas ao mesmo tempo. São diretrizes nacionais bem detalhadas sobre iluminação e climatização de prédios públicos e privados, estações de trem e metrô, monumentos nacionais e por aí vai. Só para se ter uma ideia, o plano prevê ar-condicionado não aquém dos 27 graus no verão e aquecedor não acima dos 19 graus no inverno, sem falar na iluminação pública reduzida a partir das 10 da noite. Mas claro, há também muitas exceções, o que acaba tornando o decreto ainda mais complexo e até mais ainda impopular.
E o pior é que vem mais por aí. Ao longo do segundo semestre, uma série de outras medidas em busca de eficiência energética entrarão em vigor e os esforços seguirão pelo menos até o final de 2023. Se a moda pega, vai ter muita gente tendo que adaptar o seu modo de vida mundo afora. Você acaba de ouvir o podcast A Síntese, uma parceria do LIDE Pernambuco com a UFRPE, através do seu Núcleo Econômico Integrado. Nós te convidamos a conhecer os podcasts de que falamos aqui. Eles estão todos lá na nossa playlist no Spotify. E é sempre bom lembrar, a Síntese é uma iniciativa voltada a promover o diálogo e a reflexão com base em traduções livres de discussões realizadas em língua estrangeira. Sendo assim, nossas interpretações podem conter pequenas imprecisões aqui e ali e não devem ser consideradas recomendações de investimento. Fique ligado e compartilhe!